companheiros, amigos, irmãos do Núcleo Espírita Chico Xavier. Mercê de Deus, nosso Pai, que nunca nos nega a oportunidade de nos reabilitarmos diante das leis divinas, que nem sempre sabemos compreender e convertê-la em benefício de nossa felicidade. Então, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a Maria de Nazaré, implorando as bênçãos dos céus através de Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Chico Xavier, Eurípides de Barçanufo, possamos mergulhar os pensamentos e os sentimentos nas dulcíssimas vibrações que emanam dos céus em favor de todos nós. Assim, Senhor, te agradecemos pela oportunidade santa e benfazeja desses estudos e que, penetrados, permeáveis, sensíveis, afáveis à tua influência salutar e benfazeja, nos passamos todos um só coração, um só pensamento, pulsando de amor, de fé, de caridade e esperança, e em transporte de júbilos, nos tornarmos conscientes de tua glória, de tua paz, de tua luz. Vamos ler então a nossa página de abertura dos trabalhos de hoje. Caminho, Verdade e Vida, a lição 152, Ciência e Amor. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, 8.1. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais, mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse, nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se é ciência, descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina ao segundo como gravar a verdade consoladora, a ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio que aniquila e perverte, e só alcançará o porto seguro de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. E assim, queridos irmãos, na oportunidade da página de abertura, vamos cuidar da nossa temática, que inclui as perguntas 525, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, até a pergunta 540, ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. A primeira parte começa com a seguinte pergunta: os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselham. 525A. Exercem essa influência de uma outra forma, além dos pensamentos que sugerem, isto é, atuam diretamente sobre a realização das coisas? Sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. 526. Já que os espíritos
têm ação sobre a matéria, poderão provocar certos efeitos a fim de que se realize um acontecimento. Por exemplo, um homem deve morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Resposta: é bem verdade que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza e não para derrogá-las. Fazem surgir no momento certo um acontecimento inesperado e contrário àquelas leis. No exemplo que citaste, a escada se quebrou porque estava podre ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhes inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, e sua morte se daria por um efeito natural, sem a necessidade de um milagre para isso. Bem, queridos irmãos, a crença intuitiva na existência dos espíritos é milenar. Inclusive, transcende até mesmo a concepção religiosa. E o grande desafio de cada um de nós é como se dá a interação ou a influência dos espíritos sobre nós e nós sobre eles. Nós sabemos que Deus nos dotou do livre-arbítrio e da razão, sede da inteligência. Com que intuito? Para que, exercendo a nossa influência nos meios ambientes pelos quais transitamos, ganhemos experiência, nos especializando conforme a maturidade demonstrada nesta ou naquela seara do trabalho divino. Se a gente atentar, quantas modalidades de engenharia surgiram nos últimos anos? Quantas modalidades médicas surgiram nos últimos anos? Na área do direito, na área da educação, enfim, em todas as áreas, à medida em que a complexidade do conhecimento vai se revelando, a especialização se faz necessária e assim cada um de nós é um componente de um mosaico onde a harmonia das partes dá a qualidade do todo. A questão é de que é feito tudo que existe. A moderna ciência reconhece que tudo que existe é expressão ou manifestação diferente de uma mesma coisa, isto é, que tudo que existe tem a mesma origem. Sendo assim, nós todos sabemos também que a energia é o fundamento básico de tudo que existe. Energia essa que Kardec chamou de fluido cósmico universal e que Max Planck identificou dizendo que há um domínio incriado de energia de onde tudo provém. Nós desligamos o computador, desligamos o celular, mas não desligamos o pensamento. Então, o nosso pensamento é ato contínuo. E como reconhece a própria ciência, pensamento e sentimento são ondas. E todas as ondas transportam energia. E toda onda se espalha no universo, sendo sintonizada por todos aqueles que se colocam no mesmo padrão dessas ondas. Sendo assim, nós sabemos que há diversas classes ou categorias evolutivas de encarnados.
Consequentemente, há uma diversa categoria de desencarnados de acordo com o padrão evolutivo que manifestam. Sendo assim, todos nós somos chamados a intervir no concerto da vida, no limite que as leis divinas estabelecem para nós. Então, por exemplo, para construir uma hidrelétrica, muitas vezes o engenheiro muda o curso de um rio. Olha a interferência na natureza. Nós sabemos também que, por exemplo, todo grande centro urbano não vive sem luz elétrica. E a luz elétrica que chega às nossas casas, primeiro, captação das águas, depois, processamento das águas, depois, distribuição da energia. E esse trabalho exige uma qualificação. Então, toda a ação de encarnado e desencarnado exige uma qualificação ou especialização. Se não bastasse, nós, por exemplo, sabemos que há uma gama, uma variedade enorme de dons mediúnicos. Cada dom mediúnico é uma especialização, através do exercício da qual cada um de nós, encarnados e desencarnados, intervimos nas ações naturais para que ganhemos experiência, acumulemos sabedoria, desenvolvendo virtudes para a execução consciente e amorosa da vontade divina em cada um de nós. É claro, quem de nós conhece completamente a anatomia e a fisiologia do pensamento? Quem de nós, encarnado ou desencarnado, conhece completamente a anatomia e a fisiologia do pensamento? Quem de nós conhece completamente a morfologia, a anatomia, a fisiologia dos diversos corpos energéticos dos quais se servem o espírito para evoluir e crescer, especializando-se no ramo de tal ou qual atividade? Nós, por exemplo, nos relatos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, sabemos que muitas vezes, quando um homem desencarna, é aguardada a chegada do espírito especialista no desligamento do espírito do corpo físico. Só aí é quando se completa o desencarne. Então, amadorismo não existe. Tudo exige qualificação. Outro, se tudo é uma relação de causa e efeito, se para tudo existe uma causa, expressando-se de maneira a exibir o efeito, então o acaso não existe. O que existe é a nossa ignorância diante de fatos ou fenômenos cujas razões ainda não alcançamos. Muita gente questiona, no caso da pandemia, por que os espíritos não dizem qual é o remédio que cura ou que não cura. Gente, quando as crianças nossas vão fazer o trabalho de casa, a gente faz por elas ou orienta e deixa-as executarem a tarefa de acordo com sua capacidade. Porque se assim fizéssemos, nós estaríamos roubando a oportunidade de desenvolver qualidades e virtudes que só o esforço do aprendizado dá a cada um de nós. Então é natural que hajam coisas que não compreendamos. Exemplo da especialização e da interferência dos espíritos na ação da natureza.
para construir o planeta. Jesus recebeu uma delegação divina. Porém, ele não foi o único. Ele liderou uma equipe daquilo que nós chamamos arquitetos ou engenheiros siderais. Então, esses espíritos co-criadores do planeta. Por que co-criadores? Porque Deus é o planejador. Cada um de nós, de acordo com o seu talento, com a sua capacidade, é chamado a colaborar na construção da vida, de acordo com sua capacidade. Então, tantos nós, encarnados, como os desencarnados, atuamos na natureza? Sim, isso é ponto pacífico. Exemplo também é a própria poluição, onde o homem interferiu nas águas, no ar e, poluindo tudo, interferiu nos mecanismos naturais. Tanto isso é verdade que muitas vezes há catástrofes que são frutos da negligência humana na ocupação adequada do solo. A gente vê isso nos grandes centros urbanos. Então, todos os encarnados e desencarnados interferem nos fenômenos naturais? Sim. O que são as provas e expiações? Oportunidades da gente reparar aquilo que ficou mal resolvido ou aquilo que causou dano ao meio ambiente. Onde circulamos, então somos chamados a reparar. Como? Por exemplo, quando Alcide pensa, quando Alcide sente, quando Alcide age. Se ele age no bem, ele interfere bem. Se ele age no mal, ele interfere mal. Então, em regime de influenciação mútua, estamos todos nós encarnados e desencarnados, porque tudo no universo é onda, expressão de energia, e captamos, absorvemos e distribuímos aquelas ondas com as quais nos identificamos. A pergunta 536 a 540, elas são interessantes. Elas tratam da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram com perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou todos eles têm um fim providencial? Resposta: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. 536A. Esses fenômenos sempre têm o homem por objeto. Algumas vezes eles têm o homem como a razão imediata de ser, mas também é frequente terem por um único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. O tsunami. O tsunami que chocou, que espantou o mundo, hoje nós sabemos, foi fruto da colisão das placas tectônicas no fundo do oceano, que gerou aquele maremoto, aquele fenômeno. Bom, aparentemente um desastre, aparentemente um desequilíbrio. A gente sabe que quando as placas tectônicas colidem no fundo do oceano, é para que elas possam se harmonizarem. Então, meus queridos amigos, como há coisas que escapam à nossa compreensão, a gente muitas vezes vê tragédia naquilo cujos efeitos são sempre benéficos. Pois que se Deus é amor, porque se Deus é bondade, porque se Deus é justiça,
as catástrofes naturais que são inevitáveis, mas os efeitos podem ser minorados se o homem empregasse com critério, com diligência, o conhecimento que já possui. Aliás, a própria Bíblia narra um cataclisma. Não vamos discutir a natureza do cataclisma, mas vocês observem que após aquele cataclisma, a natureza entrou em equilíbrio. E de vez em quando, por causa da má interferência do homem aos cataclismos, para que o homem possa reparar os enganos, corrigindo o rumo de seus passos. 536b. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisto como em todas as coisas. Porém, sabendo que os espíritos têm ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum dentre eles não exerceriam certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Pergunta maravilhosa. Resposta evidente e nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Eles têm agentes dedicados em todos os graus das escalas do mundo. Reparem aqui que quando Kardec diz, porém, sabendo que os espíritos têm ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum dentre eles não exerceriam certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Nós hoje sabemos da existência dos elementais. Calma. Nós sabemos que o princípio espiritual evolui mineral, vegetal, animal, homem, anjo, arcanjo, ou seja, do átomo ao arcanjo. Mas entre o mineral e o vegetal, nós sabemos que a natureza não dá saltos. Então, quando o princípio espiritual passa do mineral para o vegetal, ninguém sabe o campo que demarca o fim do mineral e o começo do vegetal. Há uma interface. Entre o animal e o homem também tem uma interface. E essa interface entre o animal e o homem são os elementais. Por que elementais? De acordo com Aristóteles, tudo que existe seria a combinação de 4 elementos: ar, água, fogo e terra. Esses espíritos que atuariam sobre esses elementos, provocando os fenômenos naturais, são chamados de elementais. E eles realmente, como são seres energéticos, cuja constituição difere daquilo que concebemos como matéria, nós dissemos que eles são espirituais, porém não são dotados de consciência, eles não têm o livre arbítrio. E aí é que está um negócio sério, que no livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, ele trata, no capítulo 9, da ação dos elementais nos fenômenos da natureza. As salamandras, os gnomos, as ondinas. Lá no livro Loucura e Obsessão, capítulo 9, ele trata de tudo isso que está sendo abordado no livro dos Espíritos nessa pergunta. Então, quando nós oramos a Deus para aplacar a ira dos elementos naturais, é de maneira tal que os elementais
possam equilibrar esses fenômenos e trazendo a harmonia para as coisas que nós temos que enfrentar. Agora, como os elementais não são dotados de consciência, eles podem ser atraídos para o bem e para o mal. Por isso que no livro Loucura e Obsessão do André Luiz, pesquisem o capítulo 9 em diante, vocês vão ver como ele trata a interferência dos elementais nos fenômenos naturais. E é disso que Kardec está tratando aqui, embora ele não tenha usado o vocábulo elementais. Pergunta 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente sobre as ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros dos raios, outros de presidir a vegetação. Essa crença é destituída de fundamento? Resposta: tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Aí é que está. Nós damos caráter absoluto àquilo que é relativo. Por exemplo, quando Kardec perguntou o que é Deus e o Espírito respondeu: inteligência suprema, causa primária, isso é para que a gente possa formar uma ideia, mas Deus não cabe em definição nenhuma, porque, segundo a própria filosofia, definir é limitar, e Deus é ilimitado. Então, não vamos dar um caráter absoluto àquilo que é relativo. Além do mais, os espíritos, quando conversam conosco para nos instruir, eles não falam tudo aquilo que eles sabem. Eles falam aquilo que nós necessitamos ouvir para aprender a construir o reino de Deus dentro de cada um de nós. Eu digo por mim como experiência. Sou professor de química. Quando eu dou aula, por exemplo, de propriedade da matéria e digo que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, eu não estou sendo completo, verdadeiro. Porque matéria, sabe-se hoje, é energia. Porque a energia pode se converter em massa. Quando eu dou lá propriedade da estados físicos da matéria, e eu digo, são 3 estados físicos da matéria, sólido, líquido, gasoso, eu também não estou expressando tudo aquilo que eu sei, porque eu, Alcides, já sei que hoje existem 7 estados, mas o meu aluno só precisa conhecer 3. Porque muitas vezes o excesso de informação confunde, embaraça o entendimento e a compreensão. 537A. Pela mesma razão, poderia haver então espíritos que habitem o interior da Terra e que presidem os fenômenos geológicos? Resposta: esses espíritos não habitam realmente a Terra, mas regulam os fenômenos e os dirigem conforme suas atribuições, ou seja, suas especializações, de acordo com as suas capacidades. Um dia tereis a explicação de todos esses fatos e os compreendereis melhor. Então, os elementais atuam nos elementos da natureza para que eles também possam ganhar experiência e, quando atingir a condição humana, encarnarem e evoluírem mais. Pergunta 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam categoria à parte no mundo espiritual? Serão seres especiais ou espíritos que forem encarnados como nós? Olha a resposta: que o serão ou que o foram.
Repare, os que o serão são os elementais, que ensaiam, que se preparam para encarnar. E os que o foram, nós sabemos que os espíritos evoluídos dirigem os espíritos inferiores para que todos possam executar a vontade de Deus. E pasmem, mesmo aqueles empedernidos no mal também têm seus laboratórios no espaço, nas faixas de vibração que atuam para interferir no fenômeno da vida. 538A. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? Resposta: depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenhem. Então, por exemplo, os elementais têm ação material, mas não têm intelectual. E assim, os engenheiros siderais, os arquitetos universais, que juntamente com Jesus presidiram a formação do planeta e que presidem os destinos do planeta, são seres que exercem ação intelectual pelo pensamento, não exercem trabalho braçal. 539. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age ou eles se reúnem em massa para produzi-lo? Resposta: reúnem em massas inumeráveis. Todos nós sabemos que ninguém opera sozinho. Existe sempre uma coletividade como nós. E assim como nós, dentro de cada um na sua especialidade, é parte integrante de um mosaico, contribuindo para o conjunto, os desencarnados também não diferem disso, porque estar encarnado ou desencarnado na faixa vibratória em que nós atuamos não faz nenhuma diferença. Por exemplo, Alcides. Eu não tenho nenhum pendor para a área médica. Ao desencarnar, exercerei funções médicas? Não, porque eu não tenho essa aptidão. Serei chamado, sim, a contribuir dentro daquilo que eu sou capaz. Perguntas 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do livre-arbítrio ou por impulso instintivo e refletivo? Uns sim, os evoluídos, agem com conhecimento de causa, outros não. Então vocês estão vendo que improviso, acaso não existe. Tudo é oportunidade da gente atingir o objetivo sagrado da vida. Então, queridos irmãos, o nosso muitíssimo obrigado pela atenção e pela delicadeza de todos. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, possamos dar por encerrado o nosso estudo, pedindo nossas desculpas se não atingimos o esclarecimento desejado por todos, mas que fique claro que nada está isolado, tudo serve ao todo. E que esse estudo dos elementais, de suma importância para o esclarecimento de todos nós, Loucura e Obsessão, capítulo 9, estudem e lá verão o quanto Deus é misericordioso e justo, aproveitando tudo aquilo que de melhor podemos oferecer para nos melhorar, crescer e evoluir. Então, um beijo no coração de todos, o nosso muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.